Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu vou trazer uma experiência sobrenatural e eu não vou somente contar essa experiência aqui. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que foi gravado, porque essa experiência aconteceu enquanto estava sendo gravada uma live. Então eu baixei esse momento dessa experiência e eu vou mostrar para vocês esse momento, mas eu já peço que você não adiante o vídeo para você chegar lá nessa experiência, porque se você não ouvir a explicação que eu vou dar antes, você não vai entender muito bem o que aconteceu nesse momento. Então, um vídeo como a moda antiga, com experiências sobrenaturais aqui. Dessa vez eu vou mostrar a experiência para vocês. Se prepare, porque você vai sentir a presença de Deus aí na sua casa. Bom, pessoal, antes de começar o assunto do vídeo, não posso deixar de pedir para você se inscrever nesse canal. Por favor, se inscreva no canal, isso me ajuda muito aqui na internet. Clica no sininho das notificações para você receber, o aviso de que tem vídeo novo no canal. E também deixa o seu curtir aqui nesse vídeo, deixa o seu comentário, porque isso me ajuda a propagar os meus vídeos pela internet, tá bom? Também não se esqueça de me seguir lá nas minhas redes sociais, o Instagram Kelly Salles Oficial, na página do Facebook Ministério Kelly Salles. Lá no meu Instagram você vai receber notícias diárias da minha vida cotidiana e também receber muito conteúdo espiritual. Bom, gente, eu preciso situar vocês do que estava acontecendo na minha vida neste momento dessa experiência que eu vou contar hoje, porque senão vocês não vão entender muito bem. Então, nesse momento dessa experiência que eu vou mostrar hoje para vocês, eu tinha acabado de perder as eleições. Para quem não segue aqui no canal há muito tempo, eu fui candidata, a vereadora aqui da minha cidade. Eu faço um trabalho social, eu faço um trabalho de retirada de pessoas do mundo das drogas, do alcoolismo através da internação em clínicas de recuperação. Foi assim que Deus me chamou para os seus caminhos, através de uma clínica de recuperação. Então Deus, ele colocou esse desejo no meu coração de ajudar essas pessoas e também muitas necessidades que vêm até o meu alcance, porque eu trabalho na prefeitura de Atibaia, eu trabalho num posto de saúde e ali naquele posto de saúde a gente faz muita coisa que vai além da nossa obrigação, Muitas famílias precisam de ajuda financeira, cesta básica, essas coisas. Então, por trabalhar muito com o público, Deus colocou esse desejo no meu coração de ter o governo ao meu lado para ajudar mais as pessoas. Esse é o meu intuito básico de ter entrado na política, É ter a máquina do governo à minha disposição para fazer aquilo que o governo deveria fazer, Que é ajudar as pessoas mais necessitadas. Enfim, eu não tinha ideia de entrar para a campanha política, eu nem gostava de política, eu tinha horror à política, igual a maioria dos crentes. E aí o meu pastor da minha igreja, ele me convidou para ser candidata a vereadora da minha cidade, que é Atibaia. Eu não aceitei de pronto, eu pedi confirmação a Deus, eu falei, pastor, eu vou orar, se Deus confirmar, eu falo para o Senhor. E aí eu fui orar e fui pedir algumas confirmações para Deus, e Deus confirmou muito que eu deveria entrar nesta campanha eleitoral. Deus confirmou de diversas formas, que se eu fosse falar que o vídeo ficaria extremamente longo, porque Deus confirmou muito, essa campanha política. Por conta dessas confirmações, eu tinha muita certeza dentro do meu coração de que eu ia ganhar. Primeiro porque eu me conheço, eu sei a pessoa que eu sou, eu sei o desejo do meu coração, eu sei o propósito que eu tinha nessa campanha, então eu tinha muita certeza de que eu ia ganhar, porque eu achava que as pessoas estavam vendo o propósito, conheciam o propósito, conheciam um pouco da minha índole e que elas iriam optar por votar em mim. Porém, a campanha foi totalmente atípica esse ano por conta da pandemia que a gente está vivendo. E, enfim, eu tive a notícia de que eu tinha perdido a eleição. E no dia que saiu o resultado da eleição, na minha mente eu tive um alívio muito grande por não ter aquele peso, aquela obrigação de fazer por toda a cidade aquilo que eu faço pelo meu bairro, por onde eu moro. Mas eu fiquei um pouco triste e fiquei questionando por que eu tinha perdido a eleição, se Deus tinha me confirmado tantas vezes, de tantas formas sobrenaturais, de que eu deveria participar da campanha. Eu confesso para vocês que eu fiquei com uma indagação no meu coração. Eu falei, Senhor,
Se o Senhor me confirmou, se o Senhor fez eu entrar, por que que eu perdi, né? O Senhor não estava me chamando para ganhar, então? O Senhor estava me chamando para perder? E aí, conversando com meu esposo, né, logo depois do resultado da eleição, ele até falou uma palavra que me confortou muito, né, que me fez entender muita coisa, que foi aquela palavra que Abraão recebeu de Deus, né? Ele falou, Kelly, Deus chamou Abraão e falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai até uma terra que eu te mostrarei. E ele estava falando de Canaã, né? A terra prometida a Abraão era Canaã. E meu esposo falou para mim, Kelly, Abraão não entrou em Canaã. Abraão não entrou, Abraão teve Isaac, que teve Jacó, que teve José, que foi para o Egito, que o Egito escravizou o povo de Israel. Aí nasceu Moisés, Moisés cresceu, se levantou como libertador do povo de Israel, tirou o povo do Egito, foi para o deserto, morreu todo mundo no deserto, nasceu uma nova geração no deserto e essa geração entrou na terra de Canaã que Deus tinha prometido para Abraão. Então, Kelly, Deus não estava chamando Abraão para entrar na terra. Deus estava chamando Abraão para o percurso, né? Deus estava chamando Abraão para caminhar com ele. O percurso, né? Abraão ter saído da terra do pai dele e ido até a terra que ele ia mostrar, era só o começo de um percurso. E Deus estava chamando Abraão para isso, para aquele caminho, para aquele percurso, para todas as experiências que Abraão viveu com Deus naquele percurso. E eu entendi, eu falei assim, nossa, realmente, né? Às vezes Deus, ele me chamou, eu entendi que eu ia ganhar, mas muitas vezes Deus tem um percurso para que eu venha caminhar com ele, esse percurso. E durante esse percurso, ele vai fazer muitas coisas que é a vontade dele, né? E eu confesso que essa palavra, ela acalentou um pouco o meu coração, mas eu fiquei com uma pergunta lá dentro, Deus, o que que o Senhor queria? Por que que o Senhor confirmou tantas vezes e de tantas formas que era da sua vontade de eu entrar nessa campanha e de repente eu perco a eleição? O que que o Senhor quer com a minha vida? Então, será que eu não entendi direito? Será que eu me confundi e que não era para ter entrado? Eu fiquei com essa indagação. Então, meus queridos, passou-se uma semana do domingo da eleição. O domingo da eleição foi aqui. No outro domingo, tinha um culto em uma igreja que não é minha igreja, uma igreja longe da minha casa. Eu pouco vou naquela igreja, poucas vezes eu fui naquela igreja. E tinha um culto lá que eu estava muito ansiosa para participar, muito ansiosa mesmo. Eu cheguei até a comentar, antes da eleição, que eu estava mais ansiosa por aquele culto do que pela eleição de fato. Porque naquele culto haveria um pregador que tinha sido convidado para pregar naquele culto. Ele era um homem de outra cidade, eu não me lembro a cidade, acho que era Itaquaquecetuba, uma cidade assim que eu nunca fui visitar. E esse pregador, ele era mudo e surdo até os 18 anos. E depois Deus curou a surdez dele e curou também, ele não era mais mudo, ele começou a falar com 18 anos de idade. E a história dele é muito especial, muito fantástica. E eu não fui naquele culto porque eu achava que Deus ia falar comigo naquele culto. Eu fui naquele culto porque eu fiquei sabendo que esse irmão, por ter sido curado, né, dessa forma milagrosa, ele tinha o dom de curar. Então eu, como tenho uma doença autoimune que me acompanha há muito tempo, eu pensei, eu vou nesse culto e quem sabe Deus vai me curar nesse culto. E eu estava muito empolgada para esse culto, eu estava muito ansiosa para esse culto. Esse irmão que pregou, eu não sei o nome dele, infelizmente, gente, para falar para vocês. Eu acredito que ele não tem redes sociais, porque eu não encontrei ele. Ele não me conhece, ele nunca me viu na vida e ele também nunca me viu depois desse culto. E ele falava para a gente, para as pessoas, ele convidava as pessoas a levar pessoas doentes para o culto, porque ele já tem um histórico de que Deus usa ele muito em curas milagrosas, né? Curas maravilhosas, que pessoas gospem câncer dentro da igreja, que cego começa a enxergar. Ele tem um ministério pautado em cura divina. Então, isso me chamou a atenção e eu estava muito ansiosa para ir para esse culto. Quando eu cheguei nesse culto, esse irmão, eu não sabia que Deus usava ele em profecia. Jamais eu ouvi falar que Deus usava ele dessa forma. Eu achava que Deus usava ele somente em cura divina. Porém, quando ele chegou no culto, ele teve uma oportunidade. E na primeira oportunidade que ele teve, ele pegou o microfone na mão e o meu coração, gente, estava com aquela indagação. Deus, eu não entendi por que
o Senhor me chamou para entrar nessa campanha e eu não ganhei. Eu não quero saber de nada que o Senhor não esteja no meio, que não seja propósito do Senhor na minha vida. Eu perguntei para o Senhor várias vezes, eu pedi confirmação, o Senhor me confirmou de diversas vezes. E se vocês quiserem um vídeo que eu fale mais dessas confirmações, coloquem aqui nos comentários que eu gravo para vocês um vídeo só contando essas confirmações. Foram muitas. Eu estava muito certa de que o Senhor estava comigo nessa decisão. Então eu fiquei, Senhor, o que aconteceu? Será que eu me enganei? Será que eu cometi o erro de achar que o Senhor estava me mandando entrar e não era o Senhor? E quando esse irmão teve essa primeira oportunidade, ele pegou o microfone, ele abriu a Bíblia para ler um versículo e antes de ler o versículo, antes de fazer qualquer coisa, ele cumprimentou a igreja com a paz do Senhor e ele pegou o microfone e ele falou assim: Deus está me mandando fazer algo. E aí ele desceu do púlpito e veio até mim. Quando ele veio até mim, eu já vou explicar para vocês que ele era surdo e mudo. Então, quando Deus curou ele com 18 anos, a voz dele é totalmente diferente de uma voz normal de um ser humano. Ele pega, a voz dele, quando ele pega agudos, altíssimos, e a voz dele faz graves na mesma palavra. A voz dele oscila de uma coisa assim bem diferente que eu nunca tinha visto. Já é um sinal que Deus deixou, né? Pelo fato dele ter sido mudo até os 18 anos. Outra coisa muito interessante é que ele é surdo até hoje perante a medicina. Ele mostrou, ele tem 8 laudos da medicina dizendo que ele ainda é surdo, mas ele escuta. Ele disse até que ele é contratado na empresa onde ele trabalha como deficiente surdo, porque o laudo de hoje diz que ele ainda é surdo. A medicina não consegue entender como ele ouve, porque ele ainda é surdo. Na audiometria, no exame que é feito, ainda dá que ele é surdo, porém ele escuta. A gente conversa com ele, ele responde, ele escuta normal. É muito interessante a obra que Deus fez na vida desse homem e Deus usa ele de uma forma sobrenatural. Mas ele desceu do púlpito e Deus usou ele para falar comigo. Ele veio até mim antes de qualquer coisa naquele culto. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele veio até mim e ele entregou uma palavra que vocês vão assistir agora e vocês vão ficar chocados. Primeiro que vocês vão sentir a presença de Deus, e eu quero que vocês coloquem aqui no comentário toda vez que você se arrepiar. Toda vez que você sentir a presença de Deus aí, põe aqui no comentário, irmã Kelly, arrepiei, senti a presença do mestre aqui na minha sala. Para vocês entenderem o nível do mundo espiritual como estava naquele culto. Foi muito forte. Ele veio até mim e Deus usou ele para falar comigo usando palavras que lembram a política. Acreditem, pasmem, observem. Deus usou ele com palavras que remetem à política. Deus falou para mim que aquilo era só o começo, que existia um caminhar, como o Alexandre falou, que eu estava na direção. Gente, eu não vou contar. Vocês vão ouvir, vão ver e vão tirar suas próprias conclusões, tá bom? Fiquem com o vídeo e depois a gente volta a conversar. Espera um pouquinho que Deus me deu algo aqui. Glória a Deus. Eis-me aqui, Jesus. Eu sou Deus. Eita glória. Ainda tenho algo para desvendar aí. Aleluia. Não é só nesta província que eu vou exaltar o teu nome. Eu vou exaltar o teu nome de estado para estado. É chegado a minha hora. Agora vai começar, mulher. Não te retém, porque a obra quem faz sou eu. Sentiu a presença de Deus? Coloca aqui no comentário pra mim, pelo amor de Deus. Fala pra mim o que você tá sentindo aí na sua casa. Primeira coisa, ele começou dizendo assim: ainda tenho algo pra desvendar aí. Ou seja, ainda tenho. Não terminou. Ainda tem alguma coisa pra acontecer na sua vida. Ainda tenho algo pra desvendar aí.
Não é só nesta província. Olha essa linguagem que Deus usou para falar comigo, província. Eu vou exaltar o teu nome de estado para estado. Vocês entendem que Deus ele é perfeito e ele não deixa ninguém confundido e nem envergonhado? Esse homem nunca me viu, ele não sabe que eu fui envolvida com política, ele não sabia de nada. Ele disse assim, agora vai começar, mulher. Não te retenhas. Eu vou colocar o vídeo de novo para vocês entenderem melhor. Não te retenhas, porque na minha cabeça eu saí dessa eleição falando nunca mais. Se eu me confundi, se Deus não abriu a porta, é porque não era da vontade de Deus. Eu não vou ficar esmurrando essa porta, não. Deus me livre de fazer algo fora da vontade de Deus. Ele falou assim, não te retenhas, porque a obra quem faz sou eu. Eu sou Deus. Eita glória. Ainda tenho algo para desvendar aí. Aleluia. Não é só nessa província que eu vou exaltar o teu nome. Eu vou exaltar o teu nome de estado para estado. É chegado a minha hora. Agora vai começar, mulher. Não te retém, porque a obra quem faz sou eu. Gente, eu saí daquele culto, a minha família, as minhas filhas, olhava para mim e falava assim, entendeu o que Deus falou? E eu ficava assim, eu não sei mais nada, eu não sei mais de nada. O que eu decidi, gente, a partir do momento que Deus falou comigo isso? Eu vou viver dia após dia aquilo que Deus tem para mim. Porque afinal de contas é assim que eu gosto de viver na terra, gente. Dia após dia. Cada dia o seu mal. Deus vai encaminhando dia após dia. Eu não sei a obra que Ele tem. Deus não me falou o que é. Deus não me falou, eu não sei o que é. Eu não vou ficar tentando adivinhar o que é. Eu vou viver dia após dia e Deus cumprindo aquilo que Ele deseja cumprir na minha vida. E conforme eu for vivendo, eu vou dizer, é isso que Deus tem pra mim. Tá? Então, Deus acalmou demais o meu coração a partir dessa palavra. Eu vi que realmente eu não estava louca. Eu não fui leviana de achar que Deus confirmou algo que Ele não tinha confirmado. Eu realmente recebi muita confirmação de Deus. E com esse vídeo eu quero mostrar para vocês que Deus ainda fala. Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que se arrependa. Deus existe, Ele tem boca, Ele fala, Ele confirma e Ele faz como Ele quer na vida de cada um. A minha vida está nas mãos dEle e eu estou à disposição de Deus para fazer o que Ele quiser na minha vida. Eu não vou ficar julgando o que é, eu não vou ficar preocupada com o que é. Eu simplesmente entrego o meu futuro nas mãos de Deus e Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe a hora certa, o tempo certo de todas as coisas. É assim que eu sempre vivi, é assim que eu gosto de viver. Mas com esse vídeo eu quero que você entenda que Deus fala. Você não serve um Deus mudo, você serve um Deus que fala. E no momento em que você se sentir confusa, não sai por aí procurando saber de A e de B o que é que eles acham da sua vida. Muita gente me pergunta, mas Kelly, o que Deus quer na minha vida? Eu não entendo. Eu tô confusa. Vai conversar com Ele. Porque Deus desce na terra e tira toda a confusão da tua mente. Ele esclarece a tua mente. Ele coloca fé no teu coração para você fechar o olho e andar na direção daquilo que Ele tem para tua vida sem duvidar. E esse vídeo tem edificado a sua fé. Que Deus abençoe a sua vida e fique firme em nome de Jesus. Tchau!